Bom dia! Está no ar mais um programa Planeta SPM. Meu nome é Giovana Massaro e hoje nós vamos abordar um tema que atinge muitos brasileiros, especialmente mulheres: os transtornos alimentares. Estamos aqui com a nutricionista especializada no assunto, Andréa Vargas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer, Giovana. Prazer. A entrevista está sendo exibida ao vivo na página de jornalismo da SPM São Paulo no YouTube. Participe e envie sua pergunta. Acompanhe o programa também pelo Instagram. O transtorno alimentar ele é um assunto muito sério que mexe com a vida de muitas pessoas. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que são eles? Os transtornos alimentares, Giovana, eles são uma supervalorização quando a gente pensa em questão de peso, corpo e alimentação, né? Eles são doenças psiquiátricas, né? Onde a gente precisa ter critérios diagnósticos para que seja dado um diagnóstico certo de um transtorno alimentar. O transtorno alimentar é importante falar que ele afeta todas as classes sociais, entre crianças também, né? Quando a gente pensa crianças e adolescentes, a gente tem adultos, né? A gente tem também mulheres que entrando na menopausa também apresentando relações aí com transtorno alimentar e no grupo dos homens também. Interessante. Durante a pandemia, a exposição às redes sociais foi um fator que colaborou para o aumento dos transtornos alimentares. Segundo o site Resultados Digitais, 79,9% da população brasileira está ativa nas redes sociais. Este fator pode interferir na forma negativa ou positiva sobre a maneira como a pessoa lida com a sua própria aparência e saúde. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos ver a reportagem de Victoria Cancian. Você já parou para pensar como é a sua relação com a comida? Para algumas pessoas, esse pode ser um assunto delicado. Os transtornos alimentares afetam 70 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse é o caso de Cissa Campos, que foi diagnosticada com bulimia e compulsão alimentar aos 20 anos. Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito aliviada. E é engraçado, né? Porque normalmente as pessoas ficariam apavoradas, tipo, meu Deus, eu tenho transtorno alimentar, eu tenho bulimia, e agora? Mas eu fiquei aliviada porque daí eu descobri qual era o problema. Marina Morelli, estudante de psicologia, descobriu o distúrbio mais cedo. Desde a adolescência já sofria bullying por causa da sua aparência. Eu comecei a procurar a ajuda médica e aí com isso eu fui entendendo que eu tinha uma compulsão alimentar, que isso veio de problemas que eu fui passando ao longo da infância e da adolescência. As redes sociais vendem o corpo perfeito e são uma das causas para o desenvolvimento do transtorno alimentar entre os jovens. Com imagens editadas, é cada vez mais difícil ver pessoas sem filtros e o padrão estético é confundido com a felicidade e o bem-estar. E como eu estava na minha casa com depressão, com transtorno alimentar, me sentindo uma fracassada porque eu estava desempregada, mas ao mesmo tempo postando foto de biquíni na praia e todo mundo comentando: linda, diva, maravilhosa, quando eu crescer eu quero ser que nem você. E isso me trazia a aprovação que eu não sentia que eu tinha naquele momento. Cissa Campos começou a compartilhar a sua história nas redes sociais há 5 anos e hoje usa o perfil para ajudar quem tem problemas com corpo e autoestima. Foram chegando pessoas que não eram só a minha família ou os meus amigos, perguntando o que eu fiz para melhorar, como que elas podiam melhorar também. E a partir daí eu percebi que eu poderia criar alguma solução para ajudar essas pessoas além da minha produção de conteúdo. Aí eu comecei a fazer eventos, rodas de conversa. Procurar ajuda é o maior ato de coragem e de amor próprio que você pode ter com você mesma. Uma pesquisa feita pela Comscore aponta que o Brasil é o terceiro país que mais utiliza redes sociais em todo o mundo. Andréa, como que a exposição às redes sociais pode influenciar no desenvolvimento dos transtornos alimentares? Giovana, quando a gente pensa em mídias, né, redes sociais, se a gente for pensar num público mais velho, esse público ele tem um maior discernimento do reconhecimento, né, de imagens que são modificadas. Quando a gente pega
um adolescente, né? Uma criança está indo naquela fase do adolescente dos 12, né? 14 anos ali, a pré-adolescência, o que acontece? Ele vê aquilo, só que ele não tem um discernimento para reconhecer que aquilo foi modificado. Então, quando olha aquela imagem perfeita, o que acontece, né? Nossa, o que está acontecendo? Eu tenho que buscar. E a rede social, ela mostra, né? Não a vida real, ela mostra aquela capa. Então, mostra a pessoa lá 5, 4 horas, 10 horas fazendo academia, mostra também essa pessoa comendo correto, né? Que na ideia deles é só frutas, verduras e legumes, né? Então, isso passa uma falsa sensação de controle. Ela consegue, eu também consigo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar um pouco mais sobre esse assunto.